Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Ana Dulce, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir para as nossas colegas que vão falar sobre o tema que é Transformando Comunidades, o papel da usina no crescimento local sustentável. Vou pedir que vocês se apresentem também, para eu não cometer nenhuma gafe aqui na apresentação de vocês. Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Então, meu nome é Ana Dulce, eu já atuo na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Comecei assim, tinha 5 anos quando eu comecei, sabe, gente, trabalhar na área de RH. No setor sucroenergético já há quase 10 anos. Recentemente, no início desse ano, eu fiz uma transição de carreira, então eu estava gerente de RH de uma usina e fiz uma transição de carreira e agora eu atuo na área de consultoria de recursos humanos e mentoria, tanto de profissionais de RH, tanto quanto liderança, desenvolvimento de carreira. Eu tenho uma página do Instagram onde eu produzo conteúdo, que é a página Ana do RH. Então, quem não segue, depois se quiser ir lá seguir, todos os dias eu divulgo conteúdos pertinentes de carreira, RH e assim por diante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mediando esse bate-papo, que como somos poucos, eu acho que é para ser um bate-papo realmente, né? Não precisamos ficar só eu, a Patrícia, a Carol, o Jean e a Fran, pode chamar de Fran? E a Fran falando aqui, eu acho que a gente pode debater. Então, meninas, Patrícia, Fran, vou deixar a bola com vocês, fiquem à vontade. Quer começar, Fran? Bom, todo mundo me escuta? Sim? Bom, primeiramente, boa tarde, né, para todos e todas. Eu sou a Francine, eu trabalho na área de gestão do Adequagro e sou responsável pela gerência de saúde, bem-estar, diversidade e cidadania corporativa. Era para eu estar hoje com vocês, né, presencialmente, mas aí coincidiu com outro compromisso, né, um compromisso também bastante importante. Hoje a publicação de um livro que eu sou coautora, então por isso que eu não estou aí com vocês, né, mas assim, a Patrícia está aí, né, eu fiz questão de participar de uma parte, nós vamos dividir, fazer um momento aí híbrido, né, dessa apresentação, para que a gente possa mesmo fazer um bate-papo. Eu não estou vendo ainda se está apresentando alguma coisa se tem alguma apresentação ou não, eu vou seguir falando. Como é que está aí a dinâmica? Bom, gente, quando nós conversamos com a Codop, né, o convite foi para falar sobre práticas de transformação de comunidades, né? Como que a gente entende que uma usina pode atuar no crescimento local sustentável, tá? Então, nós trouxemos um recorte, né, pequeno, que a gente poderia falar de várias questões, né? Mas nós vamos falar um pouco mais assim de como que a gente agregou tudo, assim, os nossos processos, as questões de comunidade, tá? Bom, nós somos em poucas pessoas, vou passar rapidinho aí para quem conhece, né, a Adequagro, uma empresa de capital aberto, é uma jovem senhora, né, uma empresa de 24 anos no mercado, com 22 anos de atuação no Brasil, e tem unidades no Brasil, na Argentina e no Uruguai, né? No Brasil, o nosso negócio é açúcar, etanol, né, biogás, metano e a cogeração de energia elétrica, né? Então, nós atuamos com 3 unidades, na usina Monte Alegre, né, lá no sul de Minas, e no cluster de Mato Grosso do Sul, que é formada por Angélica e Viema. A apresentação que a Patrícia está com dado atualizado. Nossa capacidade de moagem é de 14,2 toneladas de cana, né? Então, nós vamos falar desse universo aí. Desse universo, nós vamos fazer um recorte no nosso estudo de casa, que nós vamos falar sobre Mato Grosso do Sul. E foi o nosso maior desafio, foi de onde nós começamos as nossas plantas do zero, né, greenfield, né? Bom, na Adequagro, nós temos hoje, em média, aí, 7.000 pessoas, né, entre colaboradores e colaboradoras, né? A maior parte fica no Mato Grosso do Sul e nós temos 20% lá no sul de Minas. É uma empresa que está avançando também na pauta de diversidade, então hoje nós temos 83% de homens e 17% de mulheres, tá? Bom, quando a Adequagro começou a atuar nesse território, o que ela se deparou em termos de cenário?
né? Cidades que tinham muito pouco desenvolvimento, né? Ou seja, cidades que faltava infraestrutura básica, faltava habitação, né? E era uma região, né? A região onde nós operamos é uma região com uma densidade demográfica muito baixa, né? Ou seja, poucas pessoas que residem aí por metro quadrado. E não tinha pessoas para contratar, né? Muitas pessoas tinham que trabalhar em outras localidades, né? É uma região que até então tinha uma predominância de pecuária e agricultura familiar, né? Um comércio muito básico, assim, um comércio pouco desenvolvido. E algo que chamava muito a nossa atenção, que eram os indicadores de expectativas, né? De vida, né? De educação, de saúde, de trabalho, o PIB, que era muito baixo, a estimativa de qualidade de vida também muito baixa, né? E o que a gente percebe? Que a partir do processo de desenvolvimento, né? Eu costumo falar que a Adecoagro nesse território ela foi uma âncora, porque ela trouxe outros negócios, ela ajudou esse território a se desenvolver. A gente começou a perceber, né, isso não é percepção empírica, né, é uma percepção baseada em dados, em indicadores, de que as cidades começaram a se desenvolver, né, começou a atrair pessoas para essa região, né, a agroindústria nesse território potencializou esse desenvolvimento que era tão necessário e importante para esse território. Começamos a gerar, né, demanda para emprego e renda e, consequentemente, para capacitação. O comércio começou a expandir, vieram pessoas de fora para a região para poder montar os seus negócios, né? E com isso, o que nós percebemos? Um ciclo virtuoso de desenvolvimento, ou seja, os indicadores começaram a crescer, né? Principalmente no que diz respeito à educação, à saúde, né, as oportunidades de trabalho e renda, o próprio PIB, né, o Produto Interno Bruto, as pessoas começaram a experimentar, a viver com um pouco mais de qualidade de vida, com alguns serviços que antes ela não tinha, né? Com o surgimento da indústria, surgiu também mais empregos especializados, né? É uma planta que começou do zero, uma planta que começou já com tudo mecânico, né? Tudo mecânico, não tinha corte manual. Então, é uma planta que demandou, né, uma mão de obra muito especializada. E com isso também começaram a surgir, né, universidades, cursos técnicos, serviços de saúde, né, médicos, enfim, clínicas, laboratórios. Então, tudo isso começou a se desenvolver a partir de 2000 em diante, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa, peraí um pouquinho, trava. Bom, nós vamos falar especificamente das nossas duas unidades de Angélica e de Viema, né? São duas cidades jovens também, né? Angélica tem 61 anos e Viema tem 60 anos. Né? São cidades que a gente pode perceber, né, que teve um aumento bastante significativo do número de habitantes. Né? Angélica, se você compara de 2010 para 2023, aumentou 16% o número de habitantes. Né? Em termos de trabalho e renda, a média é uma média per capita bastante significativa. Em 2010, a gente tinha uma estimativa de 2 salários mínimos, hoje em 2023, 3,4 salários mínimos. Né? O IDH também mostrou aí um desenvolvimento, né, de 0,42 para 0,67, e o PIB é algo assim bastante surpreendente, né? De 2010, que era um PIB aí de 27.098 per capita, passou para mais de 106 mil, ou seja, quase que o dobro, né? Mais que o dobro da média de Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, em Angélica, quando a gente olha, é uma cidade pequena, né? Com 10 mil, quase 11 mil habitantes. Dos 6.300 postos de trabalho formais que tem registrados, 5.387 são relacionados à indústria de fabricação de açúcar. Né? Ou seja, além de atuar na nossa empresa, as pessoas também atuam em empresas terceiras, enfim, outros negócios que acabaram se estabelecendo para poder dar suporte para a empresa nos serviços que são necessários. Né? Quando a gente olha para Viema teve ainda um aumento de população muito mais significativo. Né? Ou seja, ela aumentou aí 21% no número de habitantes.
Em trabalho e renda, a gente não tem como comparar, porque a primeira mensuração que teve aí de salários mínimos foi de 2,8, que ainda assim está bastante significante. O IDH, né, que é o que mede o índice de qualidade de vida do município, ele foi bem maior do que de Angélica, então saltou aí de 0,59 para 0,72, né? Aí, o PIB per capita, embora é uma cidade que tenha se desenvolvido mais em número de habitantes, ele é um pouquinho diferente, um pouco menor que de Angélica, porque tem uma explicação, né? O número de habitantes é maior, então na hora de fazer o cálculo acaba diluindo, né? Mas, assim, esse gráfico mostra também o quanto que é interessante esse aumento, né, expressivo do PIB per capita. Se você pega aqui um recorte de 2010 para 2020, nós tivemos um aumento aí de 447%, né? Sendo que a maior parte desse PIB, né, dessa riqueza que foi gerada, que está sendo distribuída, ela vem da agropecuária. Né? E como nós somos uma empresa ampla, nós de alguma forma movimentamos tudo isso que está acontecendo no território. Né? Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui da nossa caminhada. Né? Quando nós chegamos na Adequagro, né, nós entendemos, nós fizemos várias discussões e nós entendemos que a empresa, né, ela impacta muito, de maneira positiva ou de maneira negativa, e ela precisa gerenciar todo esses impactos positivos, negativos, ou enfim, ela precisa analisar tudo isso. Então, foi feito um amplo trabalho de mapeamento dessas partes interessadas. Saber quem são essas partes interessadas, onde a gente precisa estar mais próximo, onde a gente precisa estar sempre conversando, não é? Essas métricas de diálogos, né? E nós entendemos que também seria importante, enquanto marca empregadora, como é uma região que está em processo de, né, industrialização, é importante que as pessoas conhecessem a empresa para que pudessem ter a vontade de trabalhar dentro da empresa, né? E para isso nós fomos para campo, né? Conhecer para poder intervir, entender essa realidade para poder intervir. E a partir daí nós definimos alguns focos, né? Nós estamos atuando desde 2013 até hoje, porque são questões que a gente percebeu que vai demandar um investimento e um acompanhamento muito maior, né? E prioridade. E com isso, nós estabelecemos, hoje aqui nós vamos falar de 3 programas, que são programas que são muito importantes para poder alavancar essa jornada de desenvolvimento das comunidades onde nós atuamos. Então, nós temos projetos integráveis e mensurados e alinhados com as ODS, né, para que a gente possa estar seguindo aí com os nossos desafios. Aqui apareceu a ODS. Bom, além de tudo, o próprio emprego gera renda, gera oportunidades de crescimento, de consumo, né? Mas ainda assim, nós, enquanto empresa, a empresa definiu que ela gostaria de ter, né, um plano de investimento social privado. Ou seja, recursos privados que seriam aplicados para o bem público, não é, para iniciativas que fossem importantes para aquele território, né? E a partir daí nós estabelecemos assim que todos os nossos investimentos eles tinham que ter 4 características básicas. Ou seja, ele tinha que ser um catalisador, né, que fosse capaz de acelerar algumas mudanças que são necessárias para tornar aquele território ainda melhor para se viver, ainda mais humano, ainda mais digno, que fosse capaz de alavancar parceiros, ou seja, a gente nunca faz nenhum projeto que nós somos o único financiador, sempre tem contrapartida dos nossos parceiros, né? Que seja inovador no sentido de caminhar, né? De trazer algumas formas que possa ajudar a solucionar problemas antigos e que provoque mudanças, né? Ou seja, os nossos programas eles não são estanques, eles não são paradinhos, porque sempre é feito um processo contínuo de medição de investimento e a partir daí a gente começa a avaliar o quanto está influenciando ou não as políticas públicas locais, tá? Então, essa aí é uma premissa que para a gente é extremamente fundamental para fazer o relacionamento com a comunidade. Lá no outro slide, nós falamos para vocês que nós fomos para campo, né? Conhecer para poder intervir, né? E o que nós percebemos? Que tanto o poder público, quanto os municípios, quanto as instituições, né? As organizações governamentais e as não governamentais, nós percebemos muita vontade de fazer a diferença, mas não tinha gestão nenhuma.
né, as organizações não sabiam muito bem o que estava fazendo. Uma dependência forte de doações, ou seja, se não tivesse uma doação X, o projeto deixaria de funcionar, né? Muitas pessoas atuando em serviços muito sérios que não tinha profissionalização nenhuma, né? A maior parte das estruturas prediais com problemas graves mesmo, por exemplo, uma PAI que não tinha uma rampa, né? Para vocês terem uma ideia, né? E uma forte assim, expectativa de que a Adequagro fosse resolver todos os problemas. Tanto é que nós tínhamos um balcão de doações bastante grande, no sentido de, eu estou com um problema para poder pagar a energia elétrica, mandava para a Adequagro. Eu quero fazer uma ação do Dia das Crianças, eu quero dar uma caneta para cada criança, né? Mandava para a Adequagro, né? Então, assim, o que nós percebemos que, para mudar aquela realidade, a gente tinha que se posicionar de maneira muito enfática, né? Ouvir, trabalhar com o que foi ouvido e depois mostrar como que era a nossa atuação, né? E foi isso que nós fizemos. E a partir desses dados coletados, dessa cultura mapeada, dessas expectativas que iam totalmente contra o que a gente acredita enquanto empresa, né? Nós nos posicionamos enquanto uma empresa que ela induz o desenvolvimento econômico, né, social, ambiental, enfim, como um todo, né? Que é capaz de aumentar essa mobilidade social e essa prosperidade, né? E também, assim, mostrar que nós estávamos juntos naquele momento para poder fazer um apoio no que diz respeito à melhoria, a avanço dessas políticas públicas locais, né? Um pensamento global, mas alicerçado ali com as questões que são as questões locais, né? E a partir daí, nós estruturamos projetos que são estruturados, né, por meio de parcerias que são sustentáveis, são parcerias que são debatidas por muito tempo, né? Estipulamos esse foco do investimento. Hoje nós temos uma tranquilidade muito grande, né, de falar, olha, você sabe que o seu projeto é muito legal, mas não está dentro do nosso foco, né? Então, a gente fica muito livre com relação a isso. E para isso também, né, a gente mostra que a gente tem que ter relações que sejam sustentáveis, relações que todas as partes se beneficiem de alguma forma, né, que traz aí um ciclo virtuoso de desenvolvimento mesmo, né. Bom, tá travando aqui, cara. Acho que vou ter que parar aqui. Travou aqui minha apresentação. Patrícia, agora é você que segue, né? Você quer parar de compartilhar, Fran? Aí a gente compartilha daqui, pode ser? Eu vou parar de compartilhar aqui, porque agora nós vamos entrar na parte mais prática, né? Que a gente quis mostrar um pouco como foi essa nossa caminhada, para que vocês entendam onde nós chegamos. E a Patrícia vai mostrar para vocês onde nós chegamos, o que nós estamos fazendo para poder contribuir com essa transformação dessa realidade, com a melhoria da qualidade de vida desse território. Obrigada, Fran. Boa tarde, eu sou a Patrícia, eu sou analista de cidadania corporativa, eu trabalho com a Franciene, né, então eu faço parte com ela lá em Mato Grosso do Sul. A Franciene trouxe bastante sobre a estratégia, né, e eu trabalho com operação, né, então eu trabalho com os projetos, programas, e a gente vai falar um pouquinho. Só vou colocar... Acho que eu vou ter que passar tudo que a Franciene já passou. O diagnóstico, e esses são os nossos pilares, né? O que a gente atua hoje dentro de toda aquela problemática que a Franciene apresentou, né, dos municípios. Então, a gente identificou, diante do mapeamento, que nós precisaríamos investir em educação, né? É um pilar muito forte para nós hoje. A educação, ela contribui com a melhoria da educação básica dos alunos e, consequentemente, esses alunos vão ser os nossos funcionários, né? Então, a gente faz esse investimento. Incentiva a leitura, incentivar a prática de leitura no processo de ensino-aprendizagem também, né? Vai fazer com que esse aluno, né, tenha um despertar aí de um mundo melhor, né, de transformar a realidade que ele vive, fazendo o que a Adequagro fez, né, na comunidade que ele estava inserido. Investimento social planejado, que é o atendimento às demandas importantes da comunidade, como a Fran falou, para que a gente não seja aquele balcão, né, pessoal pedindo. Então, hoje a gente tem foco. Então, hoje a gente fala, olha, os nossos investimentos são esses. Seus projetos atendem, né? Como a gente viu mais cedo na sala,
A Adecoagro faz todo o investimento social planejado, agora que nós começamos com as leis de incentivo. Como somos jovens, né, nós éramos isentos ainda de alguns benefícios, né? Então, agora que a gente começou, tem tudo para aumentar também. Então, todo investimento que a gente faz é nosso, é privado. Combate às violências, depois eu vou falar para vocês por que a gente atua, né, nesse pilar, combatendo todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes e violência contra a mulher. Nós temos o compromisso de contribuir com o desenvolvimento das comunidades da nossa área de influência direta. Por que a gente fala influência direta? Porque nós temos muitas outras cidades ali ao entorno, né? Nós estamos falando de 2, mas as nossas operações passam por 8. 8 cidades de Mato Grosso do Sul e mais as cidades de Minas. Então, a gente fala influência direta, cidades que nós estamos instalados. Nós temos uma unidade produtiva em Vinhema, uma unidade produtiva em Angélica, mas a gente embarca todo o entorno. Dentro da educação, nós temos o programa Escola Nota 10. Como eu disse, é um dos pilares mais fortes para nós. Quais foram os desafios encontrados lá quando a Adecoagro chegou no território? Nós tínhamos um IDEB abaixo da média Brasil e do Estado, baixa atratividade de mão de obra especializada pela qualidade da educação, baixo percentual de alunos com proficiência em português e matemática e 21,1% de atraso escolar de 2 anos ou mais. Então, esse era um desafio encontrado lá no nosso mapeamento, dali que a gente, né, começou aonde que a gente vai investir. Tá. Em 2009, nós começamos com o projeto Escola Nota 10. Ele atendia professores, alunos de 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Então, a gente tinha uma parceria para atender os 3 municípios, Angélica, Vinhema e Novo Horizonte do Sul. Novo Horizonte do Sul é uma cidade bem pequenininha lá por perto, tem 4.000 habitantes. Ele foi formado diante de um assentamento. Então, assim, eles são bem parceiros nossos ali e impacta bastante, então, por isso, a gente incluiu eles no nossos programas. Então, de 2009, ele passou por uma reestruturação, né? A gente tinha uma parceria que a gente fornecia apostila. Então, os alunos tinham as apostilas do sistema Etapa e esses alunos de 1º a 3º tinham esse benefício da Adecoagro do Escola Nota 10. Diante da pandemia, nós percebemos que as realidades mudaram e que o professor precisava ser muito mais que só um professor. E aí a gente passou por uma reformulação, o programa Escola Nota 10 o projeto virou programa, e a gente fez uma parceria com o SEMPEC, e hoje nós estruturamos para professores de 1º a 5º ano, e os professores são as estrelas da sala de aula, né? Então é isso, a gente deixou o foco do material e investiu no professor. Quais foram os resultados até agora, né? Vai fazer 15 anos o programa, né? Mais de 20.000 alunos atendidos, material didático dos 3 municípios, 100% da rede pública de educação capacitada. O IDEB hoje está acima da média Brasil e do Estado, mais de 5 milhões de investimento e já estamos contratando profissionais que foram alunos do programa, né? Então, assim, para nós é muito rico, né, receber esses colaboradores lá. Aí está o índice, né, do IDEB para vocês verem, está bem acima da média, ele saltou de, acho que 3,3 para 6. Cenas da Escola Nota 10. Aí a gente coloca o professor para trabalhar, né? Esse ano, a gente já teve 3 formações pedagógicas, então as especialistas do SEMPEC se deslocam para Mato Grosso do Sul, a gente reúne todos os professores das 3 municípios, nós temos aí uma satisfação muito alta, nós estamos atuando hoje com 180 professores, eles participam da formação, acreditem, depois do horário de trabalho. Essas formações são à noite. E esses professores, olha lá, eles viram alunos, né? Então, assim, a gente traz sempre para eles o material didático mesmo, para que sejam inclusivos, para que esses professores possam trabalhar a diversidade, para que esses professores possam estar junto no planejamento, né? Então, esse ano a gente já fez 3 formações, a 4ª vai acontecer agora no final desse mês, e depois eles têm um seminário para apresentar para a gente de práticas que eles colocaram em sala de aula, né? Então, o que a gente fez, né? O programa ele começou
com material de primeiro ao terceiro. Foi necessário mudar, como a Franciane falou, não é estático, né? A gente percebeu melhorias, avançamos de primeiro a quinto, e o professor hoje é a nossa estrela. Então, assim, a gente trabalha muito junto, é muita parceria, a gente tem reuniões de grupo de GT de trabalho, eu participo junto com os secretários de educação, as coordenadoras, as diretoras, e a gente trabalha muito junto. Então, esses são só cenas do Escola Nota 10. Programa de Desenvolvimento Local Sustentável. Também atrelado à educação, que é o incentivo à leitura. Quais foram os desafios encontrados lá? Fortalecer o relacionamento com a comunidade. Esse era, né, um objetivo nosso. Como a Franciane falou, quando a gente vai colocar uma empresa no território, geram impactos. Pode ser positivo, pode ser negativo. E sempre o pessoal fala, mas vai trazer a empresa para cá, né? A gente tem problemas também. Eu estou só falando de coisa boa aqui, né? Mas aparecem alguns impactos lá, né, das nossas operações, né? Até fazendo poeira, o caminhão da usina está passando aqui. Eu acredito que vocês devem ter esses problemas também, né? O bicho da seda, não é isso? O bicho da queimada, é isso. Então, assim, além de tudo isso, a gente precisa estar sempre perto dessa comunidade. Infraestruturas precárias das instituições, como a Franciane falou, são cidades jovens, mas eram cidades que o número de habitantes era baixo, a escolarização era baixa, então a gente precisava investir nisso. A ausência de bibliotecas, eu acredito que isso não seja só uma realidade de Mato Grosso do Sul, eu acredito que em outros lugares também deva ter, né? E aí, a partir dessas ausências, a gente implantou, né, o Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, que hoje eu vou dar foco no Territórios do Saber. É bem abrangente esse programa, inclusive a Franciene é a responsável por escrevê-lo, né, através do recurso do BNDES, a gente conseguiu implantar ele, e ele está fazendo 10 anos de muita história, né? O que nós temos de resultados? O nosso objetivo, então, incentiva a prática de leitura como processo contínuo de aprendizado, formação dessas crianças, né, sadia, lazer, cultura e diversão, e a capacitação dos professores na arte de contar a história. Então, a gente não sai do pé do professor, né? A gente quer que ele seja um espetáculo em sala de aula e que saiba contar a história. O que nós já fizemos? 25 bibliotecas foram entregues, mais de 9.600 acervos bibliográficos, mais de 2.000 educadores capacitados na arte de contar a história e mais de 8.000 de crianças e adolescentes beneficiados. Esse programa, então, ele implanta bibliotecas nas escolas públicas, dá todo o material, o acervo e a capacitação a esses professores para contar a história. Esse acervo ele é bem selecionado, trazendo livros de diversidade, trazendo livro de todos os pilares que a gente trabalha. Então, a nossa meta é colocar uma biblioteca em cada escola municipal da nossa área de influência, direta e indireta. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que nós entregamos essa biblioteca esse ano, só para vocês verem a qualidade do material. Quero agradecer toda a turma que aqui hoje está presente, a turma da Adecoagro, que foi a turma que acharam o grande projeto interessante, então resolveram apoiar. E apoiar o meu nome, a minha pessoa, né? Quero agradecer a vocês e que cada dia que passa o objetivo de vocês venha realizando cada vez mais. Então, parabéns aí à empresa Adecoagro pelo investimento aqui na nossa escola, né? A criançada vai adorar o material, ficou muito aconchegante o local, né? Então, agradecimento, né, a todos da equipe aí da empresa que visualizou e executou
essa grande biblioteca aqui para nossas crianças. Parabéns aí pelo trabalho, estamos sempre juntos, com certeza. Quando a gente fala assim de parcerias, a gente vai até o município, né? Então a gente tem um termo de compromisso. Nós montamos a biblioteca, mas a gente exige algumas contrapartidas da prefeitura, né? O bom cuidado, a pintura das paredes a gente dá a tinta, mas eles pintam, né? A instalação, fiação elétrica. Então assim, a gente sempre cobra, né, essa parceria. Nada é sozinho da Adecoagro. A gente não faz nada, a gente vai lá e coloca tudo. A gente pede para que eles colaborem. Então, essa é uma biblioteca de Glória de Dourados. Esse ano a gente já entregou 2. Tem uma para entregar ainda esse ano, em Angélica também. Então, a gente colocou um vídeo só para vocês visualizarem que é um trabalho que a gente faz. Esse é do CEMEI até, das crianças menorzinhas. Mas a gente tem também uma biblioteca que entregou esse ano numa escola rural, agrícola. Foi bem bacana, já tem adolescentes de ensino médio. Foi bem legal. A gente fez um redário num espaço aberto. Ficou muito bonita. Bom, falando sobre educação, nosso pilar de educação, eu já concluí, né, com os nossos programas de incentivo à leitura e de transformação dos professores. Programa Proteger. Esse é o nosso querido. Eu tenho até um botão comigo aqui do programa Proteger. Infelizmente, né, o estado do Mato Grosso do Sul é a maior incidência de estupros de vulneráveis no Brasil. É o 3º lugar no ranking nacional de violência contra as mulheres. Altos índices de violência e abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Então, essa é uma realidade. Nós atuamos ali bem perto da fronteira com o Paraguai, né? Então, assim, é uma região que é bastante, né, aparecem esses dados aí, infelizmente. E o nosso programa Proteger, ele atua desde 2013. Ele possui ações intramuros e extramuros. O que eu vou falar para vocês de ações intramuros? A gente trabalha dentro da empresa. E extramuros para fora. O que a gente busca com o programa Proteger? Qual que é o nosso objetivo? É lutar pelo fim, né, do abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, combater todos os tipos de violência contra as mulheres e também contra as crianças, combater o assédio moral e sexual na empresa e na comunidade. Bom, das nossas ações, eu vou falar primeiro da Intramuros lá. Então, a gente atua dentro das 3 unidades que a gente tem, com 100% dos nossos colaboradores e colaboradoras. Então, a gente tem um curso de capacitação. Esse ano, a gente customizou ele junto ao SESI. O SESI, a gente sentou, escreveu mesmo, são 12 horas de curso. A gente consegue fazer uma carga horária de 3, 4 horas. Hoje ele é totalmente online, mas ele era presencial. Eu tenho colegas da empresa aqui que até ontem ele falou para mim assim: menina, a gente ficava dentro de uma sala fechada, lá era 12 horas falando que não podia fazer violência, que não, né, que a gente queria combater. Então, assim, realmente a gente vem mudando também, né? Então, hoje é online, o colaborador ele consegue fazer da casa dele, ele consegue fazer no horário de trabalho, ele consegue fazer com a família. Então, assim, a gente faz uma divulgação com as nossas lideranças, a gente entende que a partir da liderança engajada que a gente vai conseguir o nosso objetivo, né? E a gente tem esse cumprimento de enviar também o nosso relatório, o nosso compromisso para o Estado, né? Então, é uma lei estadual que a Adecoagro assinou junto ao Estado, que nós temos esse objetivo interno. Isso eu estou dizendo de um curso específico, mas no ano todo, o calendário todo, a gente trabalha pauta de comunicação, card, post informativos, 18 de maio, e a gente vai trabalhando agosto lilás, a gente faz isso fortemente dentro da empresa. Fora da empresa, o nosso programa Extramuros. Junto à Childhood, nós fizemos um levantamento em Angélica e Vinhame, Novo Horizonte do Sul. A Childhood, eu não sei se vocês conhecem, mas a Child, ela é específica no combate à exploração de criança e adolescente. Ela foi fundada lá, né, pela rainha Silvia, da Suécia, que é brasileira. Então, a gente trabalha fortemente com os 3 municípios. O que a gente já fez?
Nós fizemos esse diagnóstico, identificamos a necessidade de melhorar o fluxo de atendimento a essas crianças vítimas de violência. Nós não estamos falando do agressor, nós estamos falando das crianças. Vamos proteger as crianças vítimas e testemunhas de violência. Então, a gente fez a capacitação de 107 profissionais da rede para fazer escuta especializada. Qual que é o objetivo? É que essa criança não seja revitimizada. Quando a criança sofre um abuso, ela conta no conselho tutelar, ela conta para o pai, para a mãe, conselho tutelar, delegacia, vai no médico, conta na escola, e aí ela vai contando, e aí ela vai revitimizando isso. O objetivo da escuta especializada é que esses 107 atores aí da rede têm capacidade de identificar, né, fala da criança, ou observar marcas, ou alguma coisa na escola, na catequese, aonde é que essa criança estiver, e seguir com um relato, com um protocolo. E aí já chega em juízo, né? Aí a investigação vai ser por lá, sem que essa criança precise passar por esse processo. Então, nós temos a capacitação dessas pessoas. Hoje nós estamos estabelecendo fluxo. Essa semana, inclusive, a gente teve reunião com o delegado, com o juiz. Por quê? Porque a gente precisa amarrar todas as pontas para que todo mundo siga o fluxo e siga o protocolo, né? Então, assim, tem algumas questões, igual o médico no hospital, mas o médico, mas eu preciso saber o que aconteceu. Tudo bem, mas você vai ler pelo protocolo que vai te chegar por profissionais capacitados que fizeram. Então, é isso, é um trabalho bem gigante que a gente está fazendo, é um trabalho que a gente ainda vai fazer ele por 3 anos, junto com a Childhood. A gente já evoluiu muito esse ano, nós já tivemos mais de 12 encontros presenciais e online. Então, assim, nós capacitamos toda a rede, o que é violência, quais são as violências. Tem vários, né? A criança que viu o pai agredir a mãe. Então, tudo isso, né, são coisas que a gente precisa ainda amarrar. E implantar o plano de prevenção, que é esse do protocolo, né, e a construção dos conselhos dos fluxos de atendimento. Meu tempo está acabando. Quais são os nossos aprendizados? Né, o conhecer, eu vou falar bem rapidinho que já esgotou meu tempo. Conhecer, fortalecer, planejar, parceria sempre, objetivo, que é o foco, não se distraiam, né, porque é difícil. Investir em boas tecnologias sociais atreladas aos valores da empresa. Então, a gente tem que trabalhar aí sempre trazendo aprendizados. Quais são as nossas considerações finais? As usinas contribuem com o desenvolvimento sustentável através da geração de oportunidades de trabalho e renda, novos negócios desenvolvidos com carreiras com pessoas da região, crescimento econômico, respeito ao meio ambiente, melhoria da qualidade de vida, exercem protagonismo na melhoria de políticas públicas, sobretudo no atendimento às populações mais vulneráveis. Certo? A nossa mensagem final. Investir em boas práticas de ESG é cultivar o futuro do negócio. Essa é a nossa mensagem. Aqui está o meu contato da Franciene. Espero que a gente tenha contribuído. Tá aí. Certinho? Muito obrigada. Obrigada, Paty. Adorei. Não conhecia os projetos da Adecoagro. Bom, vou convidar agora meus colegas aqui para virem conversar comigo. Jean, a Carol e o Vitor. Se acheguem. Acho que vocês podem se acomodar, certo? E a gente vai falar de práticas de atração e seleção na nossa comunidade. Da mesma forma que eu fiz com as meninas, vou pedir que vocês se apresentem para a turma saber com quem estamos aqui. E aí a gente começa a bater nosso papo, tá bom? Tem outros? Tem? Então, tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carol. Faço parte do time da UISA, mais conhecida como Usinas Itamaraty. Nós ficamos localizados hoje no interior do Mato Grosso, em Nova Olímpia, um município com menos de 18 mil habitantes. Acredito que a gente vai falar um pouquinho mais depois disso. Atuo hoje na coordenação da equipe de atração, seleção e desenvolvimento da companhia. Estou há 4 anos na UISA e na coordenação há menos de 1 ano. Então, no decorrer aqui do nosso bate-papo, como bem falamos no começo aqui desse momento, a gente vai conversando um pouquinho mais. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao DOP pelo convite, 2º ano consecutivo, está contribuindo aqui com as discussões do assunto
dos assuntos pertinentes à área de RH. Meu nome é Vitor. Eu atuo na área de RH há aproximadamente 20 anos já. Comecei como auxiliar de folha de pagamento e fui fazendo carreira. Desde 2017 eu estou no cargo de coordenação e há 2 à frente do RH da Alcovale, localizado em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. É um desafio muito grande, localizada numa região com muita concorrência, onde atrair mão de obra é muito difícil e o desafio é grande. Vamos falando no decorrer do assunto. Boa tarde a todos, meu nome é Jean, sou do grupo SJC Bioenergia de Goiás e estou como coordenador, né, na área de DHO e treinamento. Também faço parte como treinador corporativo da empresa e quero agradecer o convite também da UDOP por esse momento. Então vamos lá, gente. Deixa eu só entender o público aqui. Quem é de recrutamento e seleção? Levanta a mão. Tá. E o restante é o quê? De social, comunidade, é isso? Tá bom. Eu acho, turma, que hoje o maior desafio que a gente tem dentro da área de recursos humanos é trazer gente. Você acabou de falar isso, né, Vitor? E, inclusive, agora que eu estou na consultoria, eu e a Cássia, nós trabalhamos juntas, e a gente estava falando isso hoje na hora do almoço, parece que está cada vez pior. Porque aonde a gente chega, independente da região, do tipo do negócio, da área de atuação, do nível, está todo mundo reclamando que não consegue contratar, ou que tem dificuldade de contratar. Então, eu queria começar perguntando para vocês se vocês compartilham dessa opinião, se vocês percebem que isso realmente está piorando, ou talvez é só um exagero aí de algumas pessoas. E eu queria que vocês começassem a contando o que as empresas de vocês têm feito para tentar amenizar essa dificuldade e para cumprir com um indicador que, pelo menos, eu sempre tive, que é o indicador de tempo de fechamento de vaga. Então, até se vocês puderem compartilhar como que está esse indicador, se vocês estão conseguindo atingir e qual que é a opinião de vocês. Eu estou achando alto esse microfone. Se eu falar assim, dá para ouvir? Bom, esse desafio maior é da minha amiga Fabiana, que está ali, que é meu braço direito, para estar fazendo os processos de recrutamento e seleção. E a questão de tempo da gente conseguir convencer, né, os nossos clientes ali internos dessa dificuldade e que eles precisam compreender pelo menos o mínimo do nosso lead time é um desafio maior, né? Então, como que a gente faz isso lá? Sinceramente, é brigando com todo mundo. Todo mundo quer que feche. E, na verdade, como somos prestadores de serviço, não adianta a gente querer convencer muito do contrário. Mas, assim, temendo ser leviano, uma opinião minha com relação a essa questão de atração de mão de obra, né, que o assunto é o que a gente faz para reter talentos dentro da nossa comunidade. Eu já acredito, assim, a maior parte de todas as nossas vagas elas já são disponibilizadas para a nossa comunidade onde a empresa está inserida. Mas eu acredito que é muito importante para a comunidade você realmente exportar essa mão de obra. Eu acho que você trazendo mão de obra de fora contribui muito para a mudança do perfil dessa comunidade, né? Você traz novas cabeças pensantes, você traz novos estilos de vida, você moderniza, você cresce junto com isso. Jaque, me permite falar um pouquinho eu fiz carreira na Viterra, onde a Jaque está, e eu percebi muito isso quando a gente começou a fazer isso em Dracena, onde está a Viterra, que Dracena mudou exponencialmente. E é isso que eu estou procurando fazer em Aparecida do Taboado. Aparecida do Taboado é uma cidade de 26 mil habitantes e tem mais de 3.200 empresas dos mais variados ramos de negócio, tá? De empresas familiares a empresas a multinacionais. Então, é uma briga muito desleal com essa mão de obra local. Então, eu acreditando que, né, eu sei que é totalmente ao contrário do fluxo do tema, mas eu acredito que, às vezes, é necessário a gente trazer de fora. Eu acho que isso contribui muito também. Bom, nós compartilhamos das mesmas dores também,
tá? Não se sinta, estamos juntos. Vou falar mais perto. Melhorou? Para quem está. Então, nós compartilhamos das mesmas dores. Só para falar um pouco sobre a SJC e a nossa localização, a SJC é uma empresa que ela está no sudoeste goiano. Nós estamos na cidade temos 3 unidades produtoras, uma de milho e 2 de cana-de-açúcar. A planta de milho fica anexa à planta de Quirinópolis, né? Próximo ali, 120 quilômetros de Rio Verde. E nós temos uma planta de 3 milhões de toneladas que fica em Cachoeira Dourada, próximo de Itumbiara. Fica aproximadamente 80 quilômetros uma unidade da outra. E 2 municípios, 3 distritos desses municípios. Nós temos uma biofábrica também, a gente produz biológico, né? Então, é uma empresa muito dinâmica e ela é muito versátil nesse sentido. Nós entendemos, hoje, né? Nós entendemos, mudou a nossa gestão e a gente entendeu que o caminho de formação dentro da unidade ele é mais sustentável do que contratação externa. Após um levantamento, a gente percebeu que Quirinópolis está numa localização onde o sudoeste goiano nós temos 22 unidades, 22 empresas do setor sucroenergético. E nós estamos a basicamente 150 quilômetros da fronteira com o Triângulo Mineiro, que tem mais 20. Então, a gente está num epicentro, né, de demanda de mão de obra muito grande naquela região. E o que acontece? Vou falar o nosso caso. Quirinópolis é uma cidade de 50 mil habitantes. Quando a usina chegou lá, tinha 30. Hoje, com 50 mil habitantes, não é atrativo para algumas pessoas. Quando a gente pega principalmente cargo de gestão, o pessoal sai de São Paulo, vai para lá, fica 6 meses, 1 ano, aí saudade da família, não tem shopping, não tem entretenimento, o pessoal volta de novo, né? A carga operacional a gente disputa muito com o setor civil, né? Quando a gente vem e a gente está próximo de Rio Verde, que é um dos maiores produtores agrícolas do estado, né? E do país. Então a gente disputa muito esse tipo de mão de obra operacional. Mão de obra especializada para o nosso setor não tem. Inclusive foi um dos pontos que nós fomos atrás do estado para poder nos ajudar e mostrar para eles o tamanho do nosso setor no estado e que a gente precisava de ajuda. E por não conseguir reter essa mão de obra externa, nós começamos a entender que o passo nosso, o caminho nosso é desenvolver gente internamente. Tá? Obrigada, Jean. Bom, como meus colegas falaram, realmente não é privilégio de ninguém, né? Muda o estado, muda o endereço, mas a realidade é a mesma. E aí também pegando a fala do Jean aqui para contextualizar um pouquinho, né? A usina, a Wiza, assim como a SJC também é produtora de cana-de-açúcar, né? Hoje a gente produz álcool, energia, enfim. E a gente tem essa mesma dificuldade porque a gente está falando de um município consideravelmente pequeno. Hoje o nosso quadro de funcionários próprios está em torno de 3.200, fora, né, o que a gente tem de parceiros, de terceiros que trabalham lá também. E quando a gente tenta atrair de fora dessa região, porque a gente está longe do polo central aqui, é exatamente esse cenário, né? As pessoas tendem a ficar um curto espaço de tempo e retornam. E assim, de certa forma, tudo bem. Isso vai acontecer desde que a gente trabalhe na disseminação desse conhecimento. Então, quando a gente traz um profissional do mercado que ele chega para agregar, a gente quer que isso fique, de certa forma, com as pessoas que estão ali no entorno, que a gente sabe que vai manter essa engrenagem girando por algum tempo. Então, a gente, assim como o Jean comentou, também tem focado no desenvolvimento da mão de obra que a gente considera nativa, né? Que é o que a gente tem tentado, porque, de fato, para o setor, nós não estamos encontrando profissionais. Até antes mesmo de vir aqui, encontrei uns colegas da Ativos e a gente conversando sobre isso, e ele falou, o pessoal falou, ela que contrata lá. Eu falei, por quê? Você tem currículo para me dar?
Aí ele falou, não, na verdade eu queria perguntar se você tinha, né? Porque eu também tenho essa dificuldade e... Vamos fazer um banco de currículo, gente, junto, né? Exato, né? Se tiver já tá bom para a gente misturar ali, né? Exato. Então, assim, a gente realmente tem dificuldade da mão de obra qualificada e disposta... hoje a gente já está caminhando para um cenário um pouquinho diferente, que eu diria que, assim, até disposta a se qualificar. Já está difícil nesse ponto, né? E sabe de uma coisa? Eu percebo assim, ó, lá atrás, né, quando eu comecei no setor sucroenergético, existia muito dentro das usinas aquilo assim, meu pai foi motorista, então eu quero ser motorista. E agora, mais recentemente, estou vendo já umas carinhas que já até sabem o que eu vou falar. Parece que esses filhos não querem mais seguir, né, a carreira dos pais, o caminho dos pais, né? Então eu começo a pensar assim, por que será que não está tão atrativo para essa juventude vir para dentro da usina? Pode falar. Eu não sei se já aconteceu com o caso de vocês também. Acredito que, eu acho que historicamente isso aconteceu, porque teve um determinado momento que a direção das empresas, elas decidiram que não poderia ter um grau de parentesco dentro da empresa, né? A minha, por exemplo, ela tinha essa política e ela identificou que não tem mais como a gente correr disso. Não tem, né? Então, assim, a gente tenta o máximo evitar conflitos de interesse, mas eles identificaram que foi necessário liberar. Mas mesmo as usinas que não têm essa regra, eu vejo os jovens não querendo. E aí, por que eu estou fiz essa introdução? A gente estava agora lá no painel Magno, não sei se mais alguém de vocês estava lá, e estava a discussão justamente assim, que a gente precisa fazer a propaganda, a gente precisa fazer um marketing positivo do nosso negócio. E, às vezes, eu fico com a sensação de que a gente não faz esse marketing positivo para que essas novas gerações, os engenheiros, os administradores, os pesquisadores, queiram vir trabalhar com a gente. Eles preferem ir trabalhar em outros segmentos, mas não querem vir trabalhar com a gente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, a empresa de vocês está cuidando dessa imagem, a história da marca empregadora que a gente ouve falar tanto? Se algum de vocês tivesse alguma história, algum fato positivo, algum case de sucesso para compartilhar, às vezes pode ajudar mais gente que está aqui. Quem quer falar? Bom, a gente tem passado recentemente por uma situação um pouquinho diferente, né? Eu diria que hoje 70% dos nossos funcionários são do município de Nova Olímpia ou do entorno. Nós estamos situados ali, nós empregamos entre 2 distritos e 3 municípios também. Recentemente, nós fomos convidados para ir nas escolas do município para conversar com os adolescentes sobre a importância dos estudos, porque eles acham que o pai trabalha na empresa há 30 anos, ele ganha um salário consideravelmente, então eles entendem que eles não precisam mais nem terminar o ensino médio ou o ensino básico. Então, a gente tem se deparado muito com isso, que além da mão de obra qualificada, quando eu estou falando de algo mais técnico, é desde o ensino básico. A gente tem pessoas e adolescentes que não querem mais terminar a escola porque acham que não é necessário. E o inverso também acontece. A gente também tem pessoas que, a gente até comenta assim, que tem posições que tendem a se extinguir, né? E isso é uma realidade que não só do setor, mas a gente vê, por exemplo, a gente compete com o município de Tangará da Serra, que é próximo, que tem muita construção civil. Então, quando a gente vai procurar pedreiro, que é algo que era para ser muito tranquilo, a gente tem muita dificuldade, porque as pessoas não querem mais. E aí a gente tem uma parceria muito forte com o Sistema S, que até eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho depois disso, que eles já falaram que disponibilizam cursos e precisam cancelar as turmas por ausência de inscrição. Então, realmente tem uma geração que não quer mais trabalhar de forma operacional, né, de forma braçal, mas também não quer se qualificar para que possa trabalhar em posições com maior valor agregado, vamos dizer, em questão de remuneração. Então, acho que é um pouquinho do cenário que a gente tem hoje lá. Eu sou natural de Pradópolis, né? Minha cidade mãe é Pradópolis, né?
e eu sou a 4ª geração de usina, né? Então, bisavô, avô, pai, e eu estou nesse segmento aí. Isso que você falou tem total razão, né? Por várias vezes a Pradópolis ela tinha uma particularidade de criar uma cultura. Alguém conhece Pradópolis? Eu sou vizinha, sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Então você conhece Pradópolis e a usina São Martinho. Sim. Se você for na cidade de Pradópolis, você está dentro da usina São Martinho. Então ali tem jardinagem igual a usina, o prédio igual a usina, toda a mesma infraestrutura, muito parecido. Então existiu uma preocupação de criar uma cultura desde a base. E eu falo porque eu visitava a usina São Martinho com 6 anos de idade. A gente fazia visitas num parque industrial e tinha lá o abraço simbólico da chaminé, para você, aquela chaminé desativada, né, e tudo mais. E isso contempla, hoje tem diretores na empresa que estavam nessa base, né? Então, eu acredito que quando nós tínhamos os grupos na mão de família, a família ela tinha muito esse olhar para a sociedade em eu preciso preparar o meu funcionário para o futuro, mas desde a base. Então, acho que algumas pessoas falam que era paternalismo, né, que existia no passado, tinha muito também, a gente não pode negar, mas a preocupação em formar profissionais para o futuro, né, uma visão a longo prazo, era muito precisa, né? Então, quando você pega Grupo Pedra, que é um grupo bem antigo, Grupo São Martinho, são grupos Grupo Junqueira, eles preparavam muito essa base para o futuro, eles pensavam muito nesse futuro. Hoje, dentro da SJC, a gente trouxe bem essa visão. Então, nós fazemos questão de receber visitas escolares dentro da empresa, atraindo essas crianças da 5ª série. A gente faz um tour no parque industrial com eles dentro do ônibus, mostrando, porque hoje tem toda uma regulamentação de segurança do trabalho. A gente faz um tour com eles, leva eles na sala, mostra para eles o que a empresa faz, que a empresa não coloca fogo em canavial, que a empresa ela protege o meio ambiente, que é o contrário do que algumas pessoas falam. Recebemos estudantes das faculdades também para promover essa aproximação dessas pessoas, né, dentro da unidade. Então a gente tem esse cuidado de estar próximo dos nossos futuros funcionários, né? E eu acho que uma coisa que vai muito de encontro, Ana, com o que você falou, é o pai chegar em casa falando mal da empresa. O pai que fez 12 horas, 14 horas na planta industrial, o filho ele vai ver aquilo que primeiro, ele não vê o pai. Ele não vê o pai. O pai, ele entrou na usina às 6 horas da manhã, chegou em casa 10 da noite, porque o encarregado passou e deixou ele lá. Então, ele não vê o pai. E no final de semana, o pai está cansado, o pai quer descansar, o pai não quer brincar com a criança e meio que o pai fala mal disso, porque é um desgaste muito grande. Então, talvez a gente tenha que olhar um pouco para o nosso funcionário, o que ele passa dentro da companhia, porque ele é o maior vendedor da nossa imagem. Né? É o nosso cliente interno, vamos falar assim. E uma outra dificuldade que eu identifico bastante, não sei se vocês também, que por mais que a gente faça, que a gente utilize várias ferramentas para fortalecer a imagem da empresa no mercado, para conseguir fazer com que as pessoas queiram trabalhar com a gente, né? Por exemplo, o P da vida quando a gente perde funcionário que vai trabalhar na concorrente que fabrica boneca. Eu falo, gente, é impossível, a gente é uma empresa do agro, perder um funcionário para trabalhar numa fábrica de boneca. Então, a dificuldade é fazer com que essas pessoas entendam, né, que Maslow já disse um dia que a pirâmide tem várias outras camadas que não seja salário. Então, por mais que a gente aplique várias ferramentas para fortalecer a imagem da empresa, a credibilidade da empresa, ainda a concorrência salarial é o que mais predomina. Jean, você me fez pensar aqui em algumas coisas que a gente vai precisar rever, né, gente? E aí nós estamos falando de cultura, né? A cultura organizacional do nosso segmento é aquela cultura ainda de comando e controle, né? De um certo autoritarismo, e que quando a gente olha para essa juventude que está aí, é uma juventude que não está muito mais afim disso, e você sabe que
tem um monte de gente que me pergunta, né? Ai, Ana, essa juventude, por que eles são assim, que não sei o quê, né? Porque como hoje eu faço mentoria e tudo mais, e aí eu pergunto assim, quem foi que educou essa juventude que está entrando aí? Quem é o pai e a mãe dessa juventude que está entrando aí? Nós, na maioria das vezes. Tem umas carinhas muito novinhas aqui, mas nós somos responsáveis por isso. Então, aquilo que essa turma valoriza, e a turma valoriza a qualidade de vida, valoriza respeito, valoriza flexibilidade, o quanto que as usinas, as nossas usinas, estão repensando esse modo de liderar, esse modo de escutar, esse modo de gerir, exatamente, né? E aí, de novo, vou citar aqui a casa que a gente veio conversando, a gente perde, às vezes, para algumas empresas, e a gente fica, meu Deus, por que será que eu estou perdendo? Você acabou de citar isso, por que será que eu estou perdendo para essa empresa? Às vezes é porque essa empresa está propiciando esse tipo de coisa que nós não estamos parando para pensar e colocando em cima da mesa para discutir que a gente precisa ser diferente se a gente quiser. Quer falar? Ficar 1h30 dentro do ônibus, às vezes. Menor. O nosso caso lá é perder pessoas por salário até menor. A nossa usina ela fica 20 quilômetros da cidade. Tem que pegar ônibus, né? Tem que almoçar lá e por aí vai. Por salário menor, mas por ter flexibilidade de horário. Aí ele não trabalha sábado, não trabalha domingo, não trabalha feriado, ele saiu do serviço, ele já está na casa dele, está próximo da casa dele, e aí eu acho que isso nós temos que remodelar. O sistema de gestão das nossas empresas, a gente tem que passar por uma remodelação. Quando você fala que nós viemos, né, quem aqui é do setor sabe, até 5 anos atrás a gente falava que aquele caminhão bate-volta era um escravo. Né? Então, os termos que a gente utiliza na empresa, até 20 anos atrás, o líder no campo era o feitor. Pô, nós estamos falando de pessoas que... Isso aí é época de escravidão. Né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa repensar e mudar para reter essa nova geração. Porque o maior desafio é quem vai tocar esse negócio depois. Porque só ficar chorando e reclamando de que não tem, não produz açúcar, etanol e energia, né? Então, não dá para ficar só reclamando. Então, eu acho que passa muito por essa discussão de cultura. Nós precisamos, agora nós estamos em casa, eu vou falar, eu acho que a gente conversa isso, às vezes, dentro de casa, ou seja, nas áreas de gestão, de RH, do nome que a gente quiser dar, mas o quanto que a gente está fazendo essa conversa em outras rodas, né? Em rodas que talvez precisem ouvir, precisam pensar diferente para começar a colocar em prática. Então, só para a gente pensar, peguei o gancho aí, porque foi muito bom. Eu queria fazer uma pergunta meio que provocadora aqui, né, diante desse cenário, as redes sociais são nossas aliadas ou são vilãs? O que vocês acham? Que difícil. Essa eu não gostei, pode falar. Eu utilizo muito como aliada. A gente utiliza muito com esse propósito. De divulgar vagas. Em todos os sentidos. O nosso sistema de comunicação na Alcovale é bem forte. Inclusive, sexta-feira agora é aniversário de 44 anos da empresa. A gente está numa campanha efetiva para divulgar. Com o intuito também de fortalecer a marca. Para divulgar vagas, para contratar. A gente utiliza muito como essa ferramenta. Mas é uma linha muito tênue, você tem que tomar muito cuidado. Eu sou de acordo também. Hoje eu vejo mais como aliada, mas realmente é uma linha muito tênue. Então, é muito próximo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas é um caminho que a gente tem que seguir, porque o futuro está aí,
né? Então, ou a gente se adequa, se insere e usa isso da melhor forma possível ao nosso favor, ou isso vai, de fato, virar um problema, né? E não mais uma vantagem. Então, é um processo de adaptação, e aí eu acredito que os colegas devem passar por isso também, porque a gente ainda tem uma mão de obra que não é adepta a isso. Então, por mais que a gente use ao nosso favor, ela não atinge todo mundo ainda, não atinge 100%, mas, de novo, é uma realidade e a gente precisa cada vez mais se aproximar e se inserir nela, né? Eu acredito que ela mais tem ajudado, sem dúvida, né, quando a velocidade dessa informação ela chega com rapidez hoje. Então, se a gente fizer uma postagem aqui, vai chegar, né, onde a gente quer. Com certeza, a nossa gestão ela fica mais fácil com a rede social, não tenha dúvida disso. Claro, em alguns momentos a gente ouve o que não quer, mas se a gente não ouvir o que não quer, não tem melhoria, né? E eu acho que faz parte. Quem está exposto, quem está aí na vitrine, às vezes pode tomar pedrada, né? Mas eu acho que tem mais contribuído do que atrapalhado, sem dúvida. Eu vou falar, porque eu não dou conta, eu falo. A minha provocação é no sentido assim, eu não tenho dúvida de que é positivo e que não tem jeito da gente viver sem. Aonde que eu acho que talvez as redes sociais atrapalhem a gente é justamente na ilusão da coisa fácil. Para quem? Ganha dinheiro a história do ganhar dinheiro fácil, do ficar famoso, do fazer a dancinha e ficar famoso. Então, é nesse sentido que eu entendo que, às vezes, ela pode nos atrapalhar por trazer uma ilusão que, na verdade, não é muito fato, ou é fato para uma parcela desse tamaninho da população brasileira. Então, também acho que a gente tem essa tarefa, aí entra quando a gente vai lá nas escolas, falar para essa turma, para essa juventude, de trazer esses dados de realidade. Então, é esse o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, mas tenho certeza que a rede social é nossa aliada e nós não vamos viver sem ela. Para a gente caminhar já para o fim, que está chegando aqui no nosso horário, eu queria que a gente falasse um pouquinho da importância da liderança interna, das conversas de desenvolvimento, das conversas de carreira, para que a gente mantenha essas pessoas, para que a gente consiga criar pipeline de desenvolvimento dentro das nossas empresas, né, para que realmente a gente pegue aquele motorista e consiga fazer com que ele chegue a ser o nosso carregado, supervisor, coordenador. Então, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês no papel da liderança como nossos aliados, e não só para a gente ficar bravo quando eles cobram da vaga, né? Porque eles são ótimos para cobrar, fecha a vaga. Mas o quanto que eles são nossos aliados para não deixar as pessoas saírem? A minha maior dificuldade é fazer com que eles entendam que essa questão de gestão é responsabilidade deles e não do RH, né? O RH está ali para fornecer as ferramentas e dar o apoio. Lá na Alcovale, por exemplo, eles transferem toda essa responsabilidade para nós. Tive uma reunião frustradíssima ontem, inclusive, vem de tarde, brigando por conta disso. Eles nos solicitam, nos cobram muito desenvolvimento, capacitação, e o tempo inteiro durante essa reunião, eles descredenciando os funcionários para virem para cá, né? Porque, na opinião deles, o seminário da UDOP não treina, não dá ferramenta. Mas eu acho que isso aqui é importante para eles verem a força do agro, o comportamento dos profissionais do agro, como está melhorando, né? A gente lá no café, a gente vai vendo como está mudando esse perfil, né, Ana? Eu comecei a vir desde o começo, porque o agro, a usina, ele traz essa bagagem histórica de engenho muito forte ainda. As pessoas ainda acham que é um setor totalmente desenvolvido, que a gente sabe que não, totalmente ao contrário. Então, por conta dessa bagagem histórica, eu também acho que o perfil, a gente tem muita dificuldade em contratação, porque o perfil de quem trabalha em usina, ele é diferenciado de todo outro. Não é para qualquer um, né? Acho que a gente, olhando para a liderança, o que a gente conta, né, com o apoio é dessa proximidade para o desenvolvimento, porque a gente está lidando com pessoas. E a gente tem muito ainda o cenário de pessoas que ainda não sabem o que querem ou que acham que está bom do jeito que está.
E isso faz parte do diagnóstico para que nós, enquanto área de apoio, né, área de desenvolvimento, consiga traçar os próximos passos, né? Porque às vezes a gente está apostando as fichas, investindo num grupo de funcionários justamente para quem é que vai tocar esse negócio nos próximos anos. E são pessoas que, na verdade, não querem. Então, ali de passatempo, né, por um curto período, e a gente não consegue fortalecer e estabilizar essa mão de obra. Então, a liderança ela é fundamental, começando nessa parte de acreditar nesse processo. Então, a gente precisa fazer com que a liderança acredite que o caminho é esse, né? Que o desenvolvimento, a educação, o investimento que as empresas fazem no município, nos entornos, para tentar capacitar essa mão de obra, faz sentido. E aí, principalmente, na disponibilidade dessa liderança para ensinar, para apoiar, para conduzir. Porque a gente quer fazer o negócio rodar, né? A gente quer tudo para ontem, a gestão quer para ontem, mas a gente está chegando num cenário que a gente não tem mais profissionais prontos. A gente precisa ensinar, precisa desenvolver. E aí a liderança é fundamental durante esse processo. Bom, liderança, eu acho que o básico de liderança dentro das companhias, e infelizmente a gente não vê isso, é entender onde a empresa quer ir, daqui a quanto tempo e quais são os comportamentos que precisa dentro da organização para seguir em frente, que é a missão, visão e valores. Já é definido isso aí no quadro estratégico da empresa. Se a liderança não entender a missão, visão e valores, é difícil a gente fazer qualquer coisa com a liderança. Então, isso é o básico, né, para os nossos líderes. Os nossos líderes são os maiores vendedores de ideias do que o RH quer implantar ou do que a autogestão quer implantar. Se a liderança não acreditar, porque se a gente entende que o líder é aquele que influencia, se o líder não acreditar, ninguém mais acredita. Porque se criar dúvida no funcionário e ele falar assim, será que vai dar certo? E o líder torcer o nariz e falar assim, ixi, acho que isso não vira nada. Pode ter certeza que não vai funcionar. Então, a força da liderança, no sentido de fomentar aquilo que a empresa precisa, é fundamental para qualquer projeto dar certo. Gente, alguém quer fazer pergunta? Não? Comentários? Nossa, eu falei que era para ser um bate-papo, eles deixaram a gente falando aqui só nós, vocês perceberam, né? Bom, para mim, assim, para a gente finalizar, o que fica, né? Que o nosso papel é realmente construir, acho que está muito alinhado com o projeto lá do pessoal da Decoagro, dos pilares lá, né? Que a gente precisa construir parcerias, que não tem jeito, que, né, essas parcerias precisam ser internas com a nossa liderança, com os stakeholders, mas também muito dessas parcerias externas, como vocês comentaram, né? De estar junto com as instituições, de entender que isso é responsabilidade do setor privado, que a gente não vai conseguir trabalhar achando que não, as universidades formam, as escolas formam, não, vai precisar ter parceria. E da mesma forma que a Decoagro acho que trouxe brilhantemente aí os projetos, nós vamos ter que cada vez mais meio que sair da nossa, pensar fora da caixinha, sair da nossa bolha, porque senão a gente não vai ter profissional engajado e querendo estar ao nosso lado no decorrer da trajetória. Para mim, é isso que fica. Para você, Vitor? Também, acredito que é isso daí. E como é importante a gente compartilhar, né? Porque a gente compartilhando nossas dores, a sensação de frustração, ela diminui. Obrigado, gente. Eu acho que é importante, a Decoagro, ela trouxe aí um material fantástico, gostei muito do material, e nós fazemos também isso de uma forma, é uma via de mão dupla. A empresa ela tem a contribuição social, mas também a gente não pode excluir os governos de ter a contribuição também no desenvolvimento, né? No caso, Goiás ele tem um programa que se chama Agrego, e ele está voltado para a área agrícola, né, pecuária, enfim. E
E dentro desse programa nós descobrimos uma brecha lá onde tem o setor sucroenergético, e através desse programa a gente fomentou vários projetos para a sociedade, para formar operador de empilhadeira, pessoas que trabalham com processamento de grão, pessoas que trabalham com a parte de manutenção de veículo, drone e por aí vai. Então, assim, são projetos que o governo, nós fazemos toda a parte da prática, né, vamos falar assim, e o governo ele entra com a infraestrutura e os instrutores, né, e quando a gente mostrou o tamanho do nosso negócio e o que a gente precisa de profissional, isso aumentou, o governo ele cresceu muito, né, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer profissionais para o setor. Eu acho que vai na mesma linha, né? A gente é de acordo que o que fica é isso mesmo, né? Se a gente conseguir essa parceria com o poder público para a gente mostrar, isso falou também no painel Magno, né? Para mostrar o tamanho do setor, né? A potência que existe, vai ser um processo natural daqui para os próximos anos, mas em alguns lugares ainda é um trabalho árduo, né? De mostrar o quanto o agro é forte, o quanto é importante. E enquanto isso não acontece, o poder privado precisa investir um pouco, precisa ceder em algumas situações, porque senão a gente acaba ficando refém, né? E para que a gente continue crescendo, é necessário que esses dois lados se unam em prol de um bem maior, né? Acho que é isso. Ok, obrigada, gente. Adorei bater esse papo com vocês. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente e até a próxima. Obrigada. Olá, seminarista! A partir de 18 de novembro, será possível fazer o download do certificado e do material das trilhas de aprendizado. Veja o passo a passo. Acesse udop.com.br/seminário. Clique no botão Downloads. Faça o login com o CPF. Pronto! Agora você já pode visualizar todos os conteúdos. Muito fácil, né?